Bem-vindo ao canal Karatê do Matheus. Obrigado por curtir os vídeos do canal e comentar eles. Na descrição do vídeo está o link do meu e-book, O Karatê Além da Luta, e o link do meu site de venda de camisetas. Grato por todos que compraram para me ajudar, fizeram a diferença. Vamos para o conteúdo de hoje. Imagine, por um momento, um tempo e um lugar onde sua vida, honestamente, dependia da sua capacidade de se defender. Não num ringue, não por um troféu, mas ali mesmo nas ruas estreitas e vielas da sua cidade natal. Essa era a realidade no reino Ryukyu, o que hoje chamamos de Okinawa. Muito antes do karatê se tornar esse esporte global com kimonos brancos e faixas coloridas, ele era, bem, um método cru e prático de autopreservação. O Shorin-ryu nasceu nesse caldeirão de conflitos. Não foi projetado para pontos em um torneio. Foi forjado por uma necessidade desesperada de sobrevivência. O povo okinawano, enfrentando múltiplas proibições de armas impostas por clãs dominantes, e mais tarde, pelos samurais japoneses, teve que ser criativo. Eles transformaram seus próprios corpos em armas, desenvolvendo um sistema de luta brutalmente eficaz e que podia ser praticado em segredo. Essa arte, conhecida localmente como te, que significa mão, foi a ancestral do karatê moderno. O estilo Shorin-ryu, especificamente, desenvolveu-se nas regiões ao redor de Shuri, a antiga capital do reino Ryukyu. Era a arte marcial preferida dos guardas do palácio, nobres e da classe educada. Esse contexto, honestamente, é crucial. Ao contrário de outros estilos que podem ter se desenvolvido entre fazendeiros ou pescadores, o Shorin-ryu foi refinado por pessoas que tinham tempo e recursos para realmente se dedicar à sua maestria. Eles não estavam apenas aprendendo a lutar. Eles estavam cultivando um sistema sofisticado de combate que integrava estratégia, filosofia e uma profunda compreensão da anatomia humana. Era uma ciência marcial, meticulosamente elaborada para um mundo onde, sabe, um único erro poderia ser o seu último. O próprio ambiente moldou as técnicas. As ruas de Okinawa eram frequentemente estreitas e as casas compactas. Isso significava que os movimentos amplos e abrangentes que você poderia ver em outras artes marciais eram simplesmente impraticáveis. O Shorin-ryu se adaptou. Ele se especializou em ataques e defesas rápidas e lineares que podiam ser executados em espaços apertados. O foco era encerrar um confronto o mais rápido e decisivamente possível. Não havia espaço para movimentos chamativos e teatrais. Cada bloqueio, cada golpe e cada postura tinham um propósito singular: neutralizar uma ameaça de forma eficiente. Essa ênfase na praticidade é realmente o que torna o Shorin-ryu um elo direto com as origens de combate do karatê no mundo real, muito diferente das versões higienizadas e focadas no esporte que vemos hoje em dia. Então, quando você vê um praticante de Shorin-ryu se mover, você está, na verdade, assistindo a um pedaço da história viva. Você está testemunhando uma tradição transmitida através de gerações, nascida de uma época em que o karatê não era um hobby, mas uma ferramenta vital para se manter vivo. A arte foi uma resposta direta à opressão, um testamento à recusa do espírito humano em ficar indefeso. Era uma linguagem secreta do corpo, falada por aqueles que precisavam proteger a si mesmos, suas famílias e seu modo de vida. Esse peso histórico está embutido em cada kata e em cada técnica, tornando o Shorin-ryu mais do que apenas um estilo de luta. É um tesouro cultural forjado nos fogos da necessidade. Toda grande história tem seus heróis. E a história do Shorin-ryu, honestamente, não é diferente. A linhagem dessa arte poderosa pode ser rastreada através de um punhado de mestres lendários, verdadeiros pioneiros que realmente moldaram seu destino. O primeiro e mais celebrado é Sokon Bushi Matsumura. Servindo como guarda-costas de 3 reis de Okinawa, Matsumura foi um prodígio das artes marciais. Ele viajou para a China, estudando os sistemas de luta de lá,
e misturando-os com o Te nativo de Okinawa. Ele não era apenas um lutador. Ele era um estudioso do combate. Matsumura sintetizou essas diversas influências em um sistema coerente, estabelecendo os princípios fundamentais que se tornariam o Shorin-ryu. Sua ênfase na velocidade, agilidade e estratégia estabeleceu o padrão para as gerações vindouras. Seguindo os passos de Matsumura, estava seu aluno mais brilhante, Anko Itosu. Se Matsumura foi o arquiteto, Itosu foi o mestre engenheiro que tornou a arte acessível ao público. Itosu percebeu que o karatê poderia ser mais do que apenas um método de combate. Poderia ser uma ferramenta para a educação física e o desenvolvimento do caráter. Ele foi fundamental na introdução do karatê no sistema escolar público de Okinawa no início do século XX. Para fazer isso, ele simplificou e sistematizou muitas das técnicas complexas de vida ou morte dos antigos katas, criando a série Pinan ou Heian. Essas formas foram projetadas para construir uma base sólida para jovens estudantes, tornando a arte mais segura e fácil de aprender, mantendo seus princípios fundamentais. O último elo dessa lendária corrente é Shoshin Shibana, um aluno direto de Anko Itosu. Foi Shibana quem, em 1933, nomeou oficialmente o estilo Shorin-ryu, para homenagear suas raízes Shaolin, Shorin em japonês, e distingui-lo de outros sistemas de karatê emergentes. Shibana era um purista. Ele dedicou sua vida a preservar os ensinamentos de Itosu sem alteração. Ele era conhecido por sua incrível velocidade, precisão e compromisso inabalável com o modo tradicional okinawano. Enquanto outros começaram a modificar o karatê para o esporte ou para os gostos do Japão continental, Shibana se manteve firme no propósito original da arte autodefesa eficaz e prática. Ele garantiu que o legado de Matsumura e Itosu sobreviveria intacto, rendendo-lhe o título de primeiro Hanshi, ou grão-mestre, do Dai Nippon Butokukai. Juntos, esses três mestres formam a trincheira do desenvolvimento do Shorin-ryu. Matsumura reuniu o conhecimento e forjou a identidade central. Itosu o refinou, organizou e criou um caminho para que fosse compartilhado com o mundo, garantindo sua sobrevivência além dos círculos secretos do passado. Finalmente, Shibana o nomeou, protegeu e defendeu sua preservação contra as marés da mudança. O gênio coletivo deles é a razão pela qual o Shorin-ryu existe hoje como um exemplo intocado do karatê clássico de Okinawa, uma linha direta com as origens mais autênticas e poderosas da arte. A dedicação deles garantiu que essa herança cultural não seria perdida para o tempo. O que faz o Shorin-ryu parecer e se sentir tão diferente de outros estilos de karatê? A resposta, honestamente, reside em sua filosofia central, o princípio do movimento natural. O estilo não força o corpo a posturas estranhas, profundas ou excessivamente rígidas. Em vez disso, utiliza posturas mais altas e móveis, como a postura natural, ou Shizentai, e a postura do gato, ou Neko Ashidachi. Isso permite que o praticante se mova rápida e explosivamente, deslocando seu peso com o mínimo de esforço. A ideia é trabalhar com a mecânica natural do seu corpo, não contra ela. Essa abordagem gera uma velocidade incrível, permitindo combinações rápidas e manobras evasivas ágeis. Trata-se de ser fluido e adaptável como a água, em vez de rígido e inflexível como uma rocha. Esse foco no movimento natural se traduz diretamente em máxima eficiência. Em um cenário real de autodefesa, você não tem tempo nem energia para desperdiçar com movimentos grandes e telegrafados. O Shorin-ryu ensina a eliminar qualquer movimento desnecessário. Cada técnica percorre a menor distância possível de seu ponto de partida até o alvo. Este é o princípio da linha mais curta, tempo mais rápido. Os bloqueios são frequentemente deflexões ou paradas sutis, em vez de colisões fortes e chocantes. Os golpes são desferidos com um estalo de chicote,
usando a cadeia cinética de todo o corpo para gerar poder sem depender da força muscular bruta. Essa eficiência significa que uma pessoa menor pode gerar uma força surpreendente e se defender contra um atacante maior e mais forte. Precisão é o terceiro pilar das características físicas do Shorin-ryu. Não basta ser rápido e eficiente, você também deve ser preciso. O estilo enfatiza muito o ataque a pontos vitais, ou Kyusho. Em vez de simplesmente socar o peito ou a cabeça, um praticante de Shorin-ryu é treinado para atingir nervos, articulações e outras áreas vulneráveis do corpo humano. Essa é outra herança de suas origens de autodefesa. Um golpe preciso em um ponto fraco pode neutralizar uma ameaça muito mais eficazmente do que um golpe poderoso, mas mal direcionado. Isso exige imensa disciplina e controle, pois os praticantes treinam suas técnicas milhares de vezes para desenvolver uma precisão milimétrica, transformando suas mãos e pés em instrumentos cirúrgicos de autodefesa. Ao combinar esses elementos, movimento natural, eficiência e precisão, você obtém um sistema incrivelmente potente. O Shorin-ryu não é sobre parecer intimidador, é sobre ser eficaz. Os movimentos são rápidos, leves e enganosos. Um oponente pode subestimar o poder por trás de uma postura aparentemente relaxada, apenas para ser atingido por uma saraivada de golpes rápidos como um raio. Essa filosofia é perfeitamente adequada ao seu propósito original: combate no mundo real, onde a velocidade e a inteligência triunfam sobre a força bruta. Ela te ensina a ser um lutador pensante, que usa estratégia e conhecimento anatômico para superar desvantagens físicas, incorporando a verdadeira essência da sabedoria marcial de Okinawa. Um dos aspectos mais fascinantes do Shorin-ryu tradicional é a forma como seu conhecimento era transmitido. Os katas, as formas pré-arranjadas que servem como a enciclopédia da arte, eram frequentemente ensinados em dois níveis distintos: o omote e o okuden. A versão omote era a face pública do kata. Esta é a versão que você veria demonstrada em público ou ensinada a grandes grupos de alunos, especialmente depois que Anko Itosu introduziu o karatê nas escolas. Essas formas pareciam impressionantes e eram excelentes para desenvolver aptidão física, equilíbrio, coordenação e habilidades básicas de autodefesa. Elas continham os movimentos e sequências fundamentais, proporcionando uma base sólida para qualquer praticante. No entanto, escondido sob essa camada superficial estava o okuden, ou os ensinamentos secretos. Esta era a verdadeira aplicação de combate do kata, reservada apenas para os alunos mais dedicados e confiáveis. O okuden revelava as aplicações brutais e diretas de autodefesa, o bunkai, que estavam ocultas nos movimentos omote. Um bloqueio aparentemente simples na versão pública poderia, em sua aplicação okuden, tornar-se uma chave de articulação, um golpe na garganta ou uma derrubada. Os mestres codificaram essas técnicas perigosas nas formas para preservá-las, enquanto as mantinham longe das mãos erradas. Esse sistema de duas camadas garantiu a sobrevivência e a integridade da arte, permitindo que fosse amplamente compartilhada, sem revelar seus segredos mais mortais. Vamos analisar alguns katas importantes para entender isso. O Nai-Hanchi, também conhecido como Kata-Steke, por exemplo, são executados inteiramente ao longo de uma única linha lateral. Publicamente diz-se que desenvolvem uma postura forte e são ótimos para treinar em um espaço estreito. A aplicação secreta, no entanto, revela um sistema completo de luta agarrada e combate corpo a corpo projetado para situações em que você está encurralado ou encostado em uma parede. Da mesma forma, o Kusanko, ou Katakanko Dai, uma das formas mais longas e complexas, contém uma riqueza de técnicas para lutar contra múltiplos oponentes e em condições de pouca luz. Seu famoso salto, muitas vezes visto como puramente acrobático, esconde uma técnica inteligente de derrubada ou evasão.
Este sistema de significados ocultos demonstra que o Shorin-ryu é uma arte profundamente intelectual. Requer mais do que apenas mimetismo físico. Exige estudo, análise e uma conexão profunda com seu professor para desvendar todo o seu potencial. Os katas não são danças. São livros didáticos de combate. Cada movimento é uma palavra, e cada sequência é uma frase, contando uma história de sobrevivência. O Okuden representa a verdadeira essência da arte, seu foco na eficiência de vida ou morte. É por isso que um verdadeiro mestre de Shorin-ryu não apenas executa um kata. Ele compreende cada nuance, cada lição oculta, transformando o que parece um exercício formal em um guia de autoproteção devastadoramente prático. A influência do Shorin-ryu se estende muito além das praias de Okinawa. Na verdade, um dos estilos de karatê mais populares do mundo, o Shotokan, deve sua existência diretamente a ele. O fundador do Shotokan, Gichin Funakoshi, foi aluno de Anko Itosu e Anko Asato, outro dos principais alunos de Matsumura. Quando Funakoshi viajou para o Japão continental para introduzir o karatê, ele trouxe os katas e a filosofia que aprendeu com seus mestres de Shorin-ryu. Ele adaptou as técnicas, usando posturas mais profundas e movimentos mais poderosos e lineares para atender às preferências dos japoneses e ao contexto dos clubes de artes marciais universitários. Os katas que ele ensinou, como Kanku-dai, Basai-dai e a série Heian, foram suas interpretações das formas Shorin-ryu Kusanku, Passai e Pinan. Essa conexão é fundamental. O Shotokan é, em muitos aspectos, o neto japonês do Shorin-ryu de Okinawa. Embora os estilos agora pareçam bem diferentes, seu DNA compartilhado é inegável. Os princípios centrais de finalizar uma luta com um único golpe, ou Ikigai, e os ensinamentos éticos que Funakoshi enfatizava estavam todos enraizados na tradição okinawana que ele herdou. Entender o Shorin-ryu lhe dá uma apreciação mais profunda de onde o Shotokan e muitos outros estilos modernos de karatê vieram. É como descobrir o manuscrito original e não editado de um romance clássico. Você vê a fonte das ideias e a verdadeira intenção do autor antes que quaisquer mudanças fossem feitas para um público diferente. A jornada do Shorin-ryu não parou no Japão. Após a Segunda Guerra Mundial, mestres okinawanos começaram a compartilhar sua arte com o resto do mundo. No Brasil, o estilo encontrou terreno fértil. Mestres como Yoshihide Shinzato, aluno de Choshin Chibana, desempenharam um papel fundamental no estabelecimento de uma forte presença do Shorin-ryu no país. Eles trouxeram consigo não apenas as técnicas, mas a cultura e a disciplina do dojo okinawano. No Brasil, o Shorin-ryu é frequentemente apreciado por sua autenticidade histórica e sua linhagem direta com os fundadores da arte. Os praticantes valorizam seu foco na autodefesa prática, sua rica história e a disciplina que ele incute, distinguindo-o de artes marciais mais orientadas para o esporte. Em última análise, o Shorin-ryu se destaca como uma ponte entre o passado e o presente. É uma tradição viva que conecta o praticante diretamente às origens do karatê, impulsionadas pela sobrevivência na antiga Okinawa. Ele transcende a dicotomia moderna de esporte versus autodefesa, porque vem de uma época em que não havia diferença. A arte ensina eficiência, memória através do kata e uma disciplina inabalável de mente e corpo. Praticar Shorin-ryu é fazer mais do que apenas aprender a lutar. É tornar-se um guardião de um precioso legado cultural, uma arte marcial que se trata tanto de preservar a história quanto de preservar sua própria vida.